Boa noite, pessoal. Oficialmente, vamos começar aí nossa revisão de respiratório, né? Respiratório e renal. Esse é o nosso terceiro dia de revisão. Então, vamos dar sequência aí e fazer esse resumo aí, né? Essas questões e resumir um pouco o que fala cada pergunta aí. Então, ó, deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo? Estão vendo tela cheia, né? Então, ó, vamos primeiro aí, então, para a primeira pergunta. O aumento da ventilação alveolar irá determinar o quê? O que, se aumentar a ventilação alveolar, irá determinar? Deixa eu tirar minha imagem da frente aqui. Isso, vou botar aqui para baixo. Uma redução da pressão alveolar de oxigênio e aumento da pressão alveolar de dióxido de carbono. Uma elevação da pressão alveolar de oxigênio e aumento do fluxo sanguíneo para os alvéolos. Uma elevação da pressão alveolar de CO2 e aumento, eu botei aumento duas vezes, né? E aumento do pH no sangue arterial, uma redução da pressão alveolar de CO2 e uma redução do fluxo sanguíneo para o tecido. Então, como por definição, né? Quando você faz um aumento da ventilação, ele promove exatamente isso, uma elevação da pressão alveolar, então, porque você está fazendo a ventilação, então você está aumentando a pressão alveolar de oxigênio, né? Porque você faz ventilação. Quando você puxa, você aumenta a pressão alveolar, né, com oxigênio e aumenta o fluxo sanguíneo para o alvéolo. Por quê? Lembra lá, né, o professor explicou, e quem fez a revisão comigo da P3, você aumenta o fluxo sanguíneo quando você tem presença de oxigênio. Se você não tiver presença de oxigênio, o fluxo sanguíneo não vai para os alvéolos. As meta-arteríolas, os esfíncteres capilares, eles ficam fechados, eles só se abrem na presença de oxigênio. Então, você só tem perfusão se você tiver oxigenação, tá? Por isso que é essa resposta B. 2. Esse é 2 mesmo? É 2. A asma é uma doença crônica muito prevalente da população geral, se caracterizando por uma inflamação crônica da parede dos brônquios e principalmente bronquíolos. Apresenta também, principalmente durante as crises, envolvimento da contração da musculatura lisa das vias aéreas com estreitamento adicional do seu lúmen, né? Então, quando você tem crise de asma, um dos problemas é essa constrição da musculatura lisa e você vai estreitar ainda mais. Por isso que dá a falta de ar, né? Por isso que você fica com dificuldade de respirar. Então, deixa eu admitir aqui o João. Então, para o controle dessas crises, torna-se crucial o relaxamento desta musculatura, com o uso de substâncias denominadas broncodilatadores. Dentre as estratégias abaixo, marque aquela que teria efeito broncodilatador. Então, ele quer saber exatamente, né, qual que esses broncodilatadores, qual é o alvo deles, né? Primeiro, qual o estímulo, se ele vai fazer um estímulo de bloqueio ou vai estimular mesmo a célula, e qual receptor ele vai usar. Não está aparecendo a questão? Então, peraí. Aqui no meu está no que está ampliado. Alguém não Para está mim vendo? tá aparecendo, tá Tá. aparecendo normal aqui. A questão 2, né? Número 2. Isso, Tem um hashtag aqui, ó, hashtag número 2. isso mesmo, Ah, em vermelho. isso, perfeito. Então é isso mesmo. Qualquer coisa, sai e entra de novo, Gabi. Ô, João, aquela questão que você me falou, eu deixei ela por último, então. Você demorou um pouco para entrar aí? Aí eu tinha Oi, botado. boa noite, amigo. Valeu, obrigado, valeu mesmo. Eu tava comendo manga, esqueci o horário, foi mal. Tá. Adoro manga também. Eu tinha botado ela como primeira questão, mas a gente faz no final, tá bom? Problema não. Não, tá bom. Valeu, obrigado. Nada. Ô, Gabriele, voltou? Tá aparecendo para você, número 2? Me responde aí para eu saber. Agora tá? Então tá.
E aí ele quer saber se esse broncodilatador, o que ele pode fazer? Se a pessoa está com asma, está tendo constrição na musculatura lisa, e aí a gente precisa, se ele está tendo constrição na musculatura lisa, está fechando a passagem, né, da onde o ar vai passar, e isso vai prejudicar ainda mais a respiração dele. Então, a gente precisa corrigir. Se está constringida, a gente precisa o quê? Relaxar, fazer dilatação. Então, a gente vai bloquear algum receptor ou vai estimular algum receptor? Primeiro, você tem que partir para esse princípio, né? Então, pô, eu já penso que eu vou ter que estimular algum receptor, né? Então, quem é? Aí eu tenho que saber, pô, beta 1 ou beta 2, que são as incógnitas aqui, né? Então, se o beta 1 eu sei que é do músculo estriado cardíaco, que a gente faz lá, noradrenalina no beta 1, para aumentar essa ação simpática, né? Aumentar a pressão, aumentar a frequência cardíaca, aumentar a força de contração. Deixa eu adicionar a Thaís aqui. Então, para músculo liso, eu sei que é o 2. Pô, Dara, Oi? você pode repetir, por favor? Porque o meu computador travou, eu perdi essa última parte que você falou. Tá, eu disse que se você tem a asma, uma dos sintomas da asma, uma das consequências da asma, é a vasoconstrição da musculatura lisa, né? Dos bronquíolos, dos brônquios, né? Você faz essa vasoconstrição, e se você faz vasoconstrição, você diminui o calibre da passagem do ar, o que te prejudica na respiração. Então, você tem que fazer um broncodilatador. Então, esse broncodilatador ele vai ter o que como alvo? Ele vai bloquear um receptor ou ele vai estimular um receptor? Aí, se está falando de músculo liso, você tem que lembrar quais são o receptor de músculo liso, da musculatura lisa. Bom, o beta-1, ele é da musculatura cardíaca, lembra? O receptor de noradrenalina para aumentar a força cardíaca e a frequência. Então, não é o beta-1, é o beta-2. E você vai fazer um bloqueio desse receptor ou um estímulo desse receptor? Então, o beta-2, ele recebe lá a noradrenalina no beta-2 para fazer a sua vasodilatação, né? Então, ele vai receber lá para fazer então, você tem que estimular o receptor beta-2 para fazer essa vasodilatação, para você conseguir voltar a respirar melhor. Obrigada. Ok? E aí, se fosse fazer ao contrário, seria a questão da acetilcolina com muscarínico, tá? Se fosse fazer vasoconstrição. Tranquilo, né, galera? Então, assim, estou levantando alguns pontos aqui. Esse, por exemplo, deixa eu ver qual foi a outra questão aqui. A questão da pressão alveolar. A outra questão, a Thaís e o João que entrou aí agora, eu falei a respeito o que acontece quando aumenta a ventilação, né? Alveolar. Quando você aumenta a ventilação alveolar, olha bem aí, você faz uma elevação da pressão alveolar de oxigênio e aumenta o fluxo sanguíneo para o alvéolo. Então, quanto mais ar você inspira, você aumenta a pressão do alvéolo, você permite com que a circulação sanguínea vá até os alvéolos. Se você não tiver oxigenação chegando no pulmão, os esfíncteres e as meta-arteríolas não se abrem para que você possa ter passagem do fluxo sanguíneo para os alvéolos. Tá? Você só tem fluxo sanguíneo para os alvéolos na presença de oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem fluxo sanguíneo. Na 2 foi essa, e 1 para 3. Então, avalie as afirmativas abaixo. A circulação de alta pressão e fluxo baixo supre a traqueia, a árvore brônquica, incluindo os bronquíolos terminais, os tecidos de sustentação do pulmão e as camadas externas adventícias dos vasos sanguíneos, artérias, veias com sangue arterial. Primeira pergunta. Vocês lembram o que é circulação de alta pressão e fluxo baixo? E a diferença para a circulação de baixa pressão e fluxo alto? Alguém não sabe? Sabe, né? Bota não aí se alguém não sabe essa diferença. 5 segundos.
Gabi não sabe. Tá. Gabi, essa diferença de fluxo é o seguinte, você tem esses dois conceitos, tá? Circulação de alta pressão e fluxo baixo e baixa pressão e fluxo alto, tá? Uma é o inverso da outra. Agora você precisa saber quem é quem e o que faz isso. Quando o seu sangue circula pelo corpo, né, ele volta para o coração, tá? Ele volta para o coração e esse sangue ele vai ser bombeado. Ele vai ser, né, ele chega no coração, então vamos primeiro para a sistêmica. Ele chega no coração e ele vai ser bombeado para a corrente sanguínea, tá? Esse sangue que está sendo bombeado para a circulação sistêmica, ele não é de alta pressão, né? Ele não está sendo bombeado numa alta pressão, pressão hidrostática. Porém, o fluxo que vai para o tecido é um baixo fluxo. Tipo assim, é um baixo fluxo que vai nutrir todo os seus órgãos. Por exemplo, vai suprir a traqueia, vai suprir a árvore brônquica, os bronquíolos terminais. Então, assim, é pouquinho sangue que vai chegar em cada lugarzinho desse. Então, por isso que é um fluxo de alta pressão e fluxo baixo. Agora, o que seria a circulação de baixa pressão e, né, de baixa pressão e bastante fluxo? É o retorno desse sangue. É o sangue que passa por dentro da cavidade pulmonar, dentro da cavidade do coração. Ele tem um alto fluxo, né, uma quantidade gigante, todo o sangue vai passar por ali, porém a pressão é baixa. A pressão que o ventrículo direito bombeia para o pulmão, por exemplo, é uma pressão muito, muito mais baixa do que o ventrículo esquerdo bombeia para a circulação sistêmica. Então, o sangue que está indo para a circulação sistêmica, ele é muita pressão e baixo fluxo, porque ele vai se dividir esse fluxo, e o que está voltando para o coração é um sangue de alto volume, porém de baixa pressão, tá? Essas são as diferenças. Então, ele está perguntando se está certo eu afirmar que a circulação de alta pressão e fluxo baixo, ele vai suprir a traqueia, a árvore brônquica, incluindo os bronquíolos terminais, os tecidos de sustentação do pulmão e as camadas externas adventícias dos vasos sanguíneos, artérias e veias, com sangue arterial. Então, né, é certíssimo, o sangue arterial, a artéria que está levando esse sangue oxigenado para nutrir e suprir todos esses pontos. Então, o 1 está correto, tá? O 2. Agora todo mundo entendeu, né? Todo mundo está ok com circulação alta, com circulação de alta pressão e fluxo baixo, e baixa pressão e fluxo alto. Show? Beleza. 2. O sangue com baixa quantidade de oxigênio chega ao pulmão pelas veias pulmonares e retorna ao ventrículo esquerdo através das artérias pulmonares, já ricas em oxigênio. Tá certa essa afirmação, galera? Com certeza não, né? O sangue com baixa quantidade de oxigênio chega ao pulmão pelas veias. Esse é o único caso onde você tem uma artéria levando sangue desoxigenado para um tecido, para um órgão, né? Que é do coração para o pulmão. Por quê? Sempre que você tem um movimento de bomba, o ventrículo direito bombeando para o pulmão, somente a artéria tem capacidade de aguentar essa pressão aí de 40 milímetros de mercúrio aí, para aguentar essa pressão do pulmão, né? Bombeando aí esse sangue desoxigenado para acontecer a hematose lá no pulmão. Por isso que ele leva esse sangue. Então, todos os vasos que saem dos ventrículos são artérias. Então, a artéria sai do ventrículo direito, levando sangue desoxigenado para o pulmão, para ele oxigenar. Aí, do átrio esquerdo, quer dizer, o pulmão traz por uma veia, aí também é o único momento que a veia vai carregar um sangue oxigenado, porque como é só um extravasamento, é somente uma ponte ali, é a favor da gravidade, é só um escoamento, na verdade essa é a palavra certa, como é somente um escoamento para o átrio, ele pode ser uma veia que vai escoar do pulmão, esse sangue oxigenado, para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo cai para o ventrículo esquerdo, aí sim, pela artéria aorta, é impulsionado aí e sistolizado esse sangue para todo o corpo, tá? Então, essa 2 está errada. E a 3, as artérias pulmonares são responsáveis por irrigar os alvéolos, nutrindo-os e levando o sangue pobre de oxigênio para participação da hematose. Então, está correta
Então, perfeitamente, está correta 1 e 3, tá bom? Todo mundo entendeu, ok? Como já discutido durante as aulas, a espirometria é um exame realizado para avaliar os volumes e capacidades pulmonares, além da intensidade do fluxo aéreo através das vias aéreas. A quantidade máxima de ar que pode ser expirado, ou seja, colocado para fora, após uma inspiração máxima forçada, aferida na espirometria é chamada o quê? Então, você fez uma inspiração máxima e está fazendo uma expiração máxima também. Esses dois volumes somados, essas duas janelas, qual é o nome que se dá a ela? Então, ou seja, se você está fazendo toda a inspiração e toda a expiração, você está fazendo quem? A capacidade vital, né? Tudo aquilo que você consegue mobilizar, tanto para entrar de ar quanto para sair. E aí eu coloquei para que vocês possam lembrar, olha, capacidade vital, só para que vocês possam lembrar, eu botei aqui o gráfico, que é muito importante vocês estudarem esse gráfico, para que todas essas definições fiquem claras para vocês. Então, você tem 4 volumes e 4 capacidades, tá? As capacidades, cada volume é uma definição, tá? E as capacidades é o somatório de alguns volumes. Então, a capacidade inspiratória vai ser o volume de reserva inspiratório e o volume corrente. A capacidade vital vai ser outra, soma, capacidade residual outra, capacidade pulmonar outra. Então, isso que vocês têm que entender. Vocês gravando quais são os 4 volumes, tá, do pulmão e o que cada um deles fazem, depois vocês gravam qual o somatório de qual formam as capacidades. Então, vamos lá. Volume de reserva. Primeiro, volume corrente. O volume corrente é esse do meio. É o volume que nós estamos fazendo nesse momento. Respirando normal, fazendo nossas atividades. E é aquele volume que a gente mobiliza ali em torno de uns 500 ml ali de ar, que a gente mobiliza assim normalmente, falando, fazendo nosso dia a dia e tal. E aí a gente tem o volume de reserva inspiratória, que é esse que eu já mobilizo, né? Esse é o corrente. O volume de reserva inspiratória sem ser esse, não leva em consideração esse que eu estou movimentando, os 500, é aquele que eu consigo fazer uma insuflação máxima, tipo, puxar todo esse volume. Isso é o volume de reserva inspiratória. Quando eu vou fazer um mergulho, né? Vou mergulhar, eu prendo e vou, né? Fazer esse mergulho, tá? E, ao contrário, eu tenho um volume de reserva expiratório, que é aquele que eu estou assim, ó, estou normal e tudo mais, e eu faço levo embora todo aquele ar que eu consigo mobilizar, tirando do peito, tá? Esse é o volume de reserva expiratória, tá? O volume residual é um volume que, mesmo eu colocando todo o ar para fora, todo o ar para fora. Quem já fez isso na piscina? Colocou todo o ar para fora e o corpo começa a afundar até chegar no chão da piscina, né? Acho que todo mundo já fez isso. Só que mesmo você colocando todo esse volume para fora, que é o volume de reserva expiratória, mesmo você colocando todo para fora, você ainda continua com um volume residual dentro do seu corpo que você não consegue tirar ele, tá? Você não consegue de forma alguma tirar ele de dentro das suas vias. Beleza, falando dos 4 volumes, você tem as capacidades, que são os somatórios desse volume. Por exemplo, a capacidade inspiratória. A sua capacidade inspiratória é o volume corrente, os 500 ml que você já mobiliza diariamente, mais a sua capacidade total de inspiração. Tá? É o somatório do volume de reserva inspiratória com o volume corrente. Você tem a capacidade inspiratória. Tá? A capacidade vital você leva em consideração o volume corrente, o volume de inspiração total, o volume de expiração total, tá? Ou seja, todo o volume que você consegue mobilizar, tanto para entrar quanto para sair, tá? Esse é a capacidade vital do coração. Tudo aquilo que é necessário, eu penso assim, né, para gravar, tudo aquilo que é necessário para a vida. Tudo que eu consigo inspirar, com tudo que eu consigo colocar para fora. Não leva em consideração quem? O volume residual. O volume residual, para mim, não interessa aqui na capacidade vital, tá?
E tenho a capacidade, né, residual funcional. O que é a capacidade residual funcional? É todo aquele ar que eu consigo botar para fora, aqueles, né, dá mais ou menos 1 litro, né, 1000 ml mais ou menos, aquele fazendo essa força para botar tudo, mais aquele volume residual que eu não consigo colocar para fora, tá? Esse que dá um total aí de 2.200 ml total. Então, eu faço essas duas somas, do volume de reserva expiratória com volume residual. Essa é a minha capacidade residual funcional. E, por último, eu tenho a capacidade pulmonar total. Aí o nome já fala, capacidade pulmonar total. É tudo que eu consigo mobilizar, né? Ou seja, eu posso dizer que é a minha capacidade vital mais o volume residual, certo? Que a capacidade vital é tudo que eu consigo mobilizar, mais o que eu não consigo mobilizar, que é o volume residual. Então, esses dois é minha capacidade pulmonar total. Ou seja, tudo que eu consigo mobilizar com o que eu também não consigo mobilizar, que é o volume residual. Então, assim, aqui, assim, tem como explicar dessa forma, que eu acho que vocês já entenderam, e é uma decoreba mesmo. É decorar quais são os volumes e as suas capacidades, tá bem? Então, está gravado aí para vocês, depois quiser rever, anotar, escrever, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida... Então, voltando aqui o que a pergunta, né, fazia, e ele estava falando exatamente disso. Tudo aquilo com a inspiração máxima e a expiração máxima. Então, está aqui, ó, a inspiração máxima e a expiração máxima. Capacidade vital, que era a letra A resposta. Tá bom? Então, vamos lá. O efeito Bohr refere-se à afinidade de oxigênio ligada à hemoglobina. Ou seja, no composto oxihemoglobina, ponto, né? Não esqueci, não vi que tinha um ponto ali, ponto. Ele faz essa afinidade de oxigênio ligada à hemoglobina nesse composto oxihemoglobina. Em determinadas situações, há uma redução dessa afinidade de acordo com o deslocamento da curva de dissociação desse complexo, no oxihemoglobina. Tá? Isso é chamado de efeito Bohr. Os fatores que interferem nessa afinidade do deslocamento da curva para a direita é qual desses, né? Ou são quais esses efeitos aí? Então, é o aumento da temperatura e redução do pH tecidual, né? O pH tissular, baixa temperatura em situação de hipotermia para reduzir o metabolismo, redução de 2,3-DPG em situações de metabolismo aeróbio, situação de alcalose respiratória, onde há uma redução da pressão de dióxido de carbono e, consequentemente, elevação do pH. Então, já respondendo pelas erradas, essa D, você não... primeiro que a dissociação do efeito Bohr não pode ser por consequência da elevação de pH. Você precisa ter uma redução do pH, tá? Para fazer essa dissociação, então já está errada. A 3, redução do 2,3-DPG da situação de metabolismo aeróbico. Essa 2,3-DPG é a enzima, exatamente a enzima que ajuda na dissociação da hemoglobina com o oxigênio. Então, não é a redução dela, ela teria que estar aumentada. Baixa temperatura em situação de hipotermia para reduzir o metabolismo. Pelo contrário, para a gente ter o efeito Bohr, a gente tem que ter uma alta da temperatura. Então, juntando o que está errado na B e na D, que é o quê? A baixa de temperatura tinha que estar alta de temperatura. E na D, elevação de pH, pelo contrário, tem que estar baixa de pH. Então, só sobrou A, né? Aumento da temperatura e redução do pH tecidual. O que acontece? Explicar para vocês assim de uma forma para vocês entenderem esse mecanismo melhor. O efeito Bohr, quando tem-se uma afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio lá no pulmão, eles se associam, tá? Aí lá a hemoglobina deixa de ter afinidade pelo dióxido de carbono, e aí é chamado de efeito Haldane, tá? Então, lá aconteceu o efeito Haldane. Então, beleza, a hemoglobina pega o oxigênio e vai circular pelo corpo. Ela vai circular pelo corpo. Quando ela chega quando ela percebe, né, quando o tecido ele metaboliza, ou seja, quando a pessoa faz um exercício, metabolizou aquele tecido, você teve uma metabolização, ou seja, você gerou energia, porque você fez quebras, tá, energéticas,
e aí você aqueceu aquele local, então teve aumento de calor, e como subproduto do metabolismo, você eliminou quem? CO2. O que acontece com CO2 como subproduto na circulação? Ele é quebrado, ele é dissociado em bicarbonato e hidrogênio. Então, o hidrogênio é o que é ácido. Você aumenta muito a sua quantidade de hidrogênio ali, fazendo com que acidificando o meio. Então, o seu pH não vai aumentar, vai reduzir, porque vai ficar mais ácido. Então, se metabolizou, aumentou a temperatura. Subprodutos de óxido de carbono vai se dissociar em hidrogênio e bicarbonato e vai aumentar a quantidade de acidificação. Então, você faz uma redução do pH tecidual. E aí, quando a hemoglobina passa nessa região, ela, por ter uma redução de pH, é um ambiente favorável a ela fazer a dissociação da hemoglobina. Quando ela passa por um local de acidificação, entende-se que ali houve um metabolismo, que teve quebra de oxigenação, gasto de oxigênio, e ela precisa repor ali. Então, ela tem na redução de pH, no local ácido, ela dissocia o hemoglobina e o oxigênio, deixando o oxigênio naquele local. Fantástico esse mecanismo chamado efeito Bohr. Perfeito? Gabriel, Oi. e o que é o 2,3-POG mesmo? Você falou a função O dele? 2,3-DPG, ele é uma enzima que ele ajuda na dissociação do oxigênio com a hemoglobina. Então, assim, é esse 2,3-DPG que faz essa dissociação, assim, se for entrar mais a fundo na bioquímica, é ela que vai ajudar na quebra para fazer essa dissociação. No caso ali na questão fala que ela estaria diminuída, mas nesse quesito ela tem que estar aumentada, né? Porque dá pro O2 liberar da hemoglobina, né? Ser liberada da hemoglobina, isso aí. Entendi, valeu. Falou. A síndrome da membrana hialina, que, né, ou síndrome da angústia respiratória, a famosa SARA, né, é uma situação clínica encontrada em bebês prematuros devido à ausência ou pouca produção de surfactante. Então, não tem surfactante, o bebê nasceu sem o surfactante, normalmente é um prematuro, e aí tem essa síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, né? Ou síndrome da angústia respiratória aguda, que normalmente era assim, né, chamada SARA, aí depois mudou para síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. É uma situação clínica encontrada em bebês prematuros. E aí ele pergunta, a ausência do surfactante irá provocar o quê? Aumento da pressão hidrostática no capilar alveolar, aumento do espaço morto fisiológico, aumento da intensidade das forças elásticas pulmonares, aumento da complacência torácica total. Alguém faz uma ideia do que pode ser? Ao nível de explicar? Ao nível de abrir câmera e explicar? Agora complicou, né? Fala assim, pô, explicar até explico, mas abrir câmera fica difícil. Vamos lá, galera. Thaís, então vai lá, Thaís. Explica pra gente aí. Não, ninguém. Então, ó. Isso. Vai, Thaís, abre a Thaís. Acho que todo mundo tinha que abrir aí. É muito ruim dar aula para tela preta. Os famosos tela preta. Vai lá, João, representa. Vai, João, dá o nome, quero ver agora. Amigo, não, olha, eu sei que é aumento da intensidade das forças elásticas pulmonares, mas agora, a nível de explicar, abrir minha câmera e dar o show, aí eu já não sei. Aí, joia. Então, vamos lá, galera. Falta 4 minutos. 4 minutos dá para a gente explicar aí o que é. Quando você tem a falta do surfactante, na verdade, quando o bebê ele está, né, dentro da barriga,
as paredes do pulmão estão colabadas, estão juntadas, né? Porque se você já pega 2 plásticos, né? Ou pega uma sacola, enche ela de água e depois joga a água fora, vai estar molhado por dentro. O que vai acontecer com essa sacola? Ou se você pegar 2 plásticos e afundar e juntar assim, né, tirar da água? Aqui está molhado. Eles não vão fazer assim, ó, pum, eles não vão selar, juntar. Isso é a mesma coisa que acontece com a parede do alvéolo, porque dentro do alvéolo tem as secreções, tem líquido, tem lubrificação, e aí elas juntam. Isso aí, Thaís. Aí elas juntam. Então, quando elas juntam, é porque essa água ela faz uma pressão, uma tensão entre a parede que ela puxa as duas. Quando o bebê normal, sadio, ele nasce, né? E aí ele tem esse surfactante, quando o bebê nasce, que ele respira, que dá aquela primeira chorada, por isso que o bebê tem que chorar, dá aquele primeiro entrada de ar, o pulmão faz assim, o alvéolo faz assim, ó, bum, ele abre. E aí, como ele tem a produção de surfactante, esse surfactante quebra essa tensão superficial da água, dos líquidos, e a parede consegue ficar aberta, porque ele quebrou essa tensão que faz a água puxar as duas paredes, tá? O problema a síndrome da membrana hialina, né, da SARA, da angústia respiratória, no prematuro é exatamente porque não deu tempo de formar o surfactante, tá? E como ele nasceu antes, e o surfactante é uma substância produzida no final da gestação. Por isso que os problemas são com os prematuros, porque ainda não formou surfactante. Então, ele nasce colabado. Quando ele nasce, mesmo se ele chorar, ele não tem esse surfactante para quebrar a tensão superficial, tá? E aí ele vai ter essa tremenda dificuldade de fazer a expansão alveolar, porque é muita tensão que existe nessas paredes. É a mesma coisa que você pegar aquela bola de encher normal de aniversário e depois pegar aquele balão grandão e tenta encher na boca aquele balão para você ver. É a mesma coisa, tá? Então, por isso que aumento... Aí, o que acontece no prematuro? Você, assim que ele nasce, ele não tem surfactante, você precisa deixar ele internado e ir fazendo tratamento com surfactante, você dá surfactante para ele começar a ter essa reserva de surfactante dentro do seu organismo para fazer essa quebra da tensão. Então, por isso que a letra C, aumento da intensidade das forças elásticas pulmonares. Tá? Isso que vai acontecer na ausência de surfactante, vai aumentar essa intensidade das forças elásticas pulmonares. Show? Aí, ó, podia ter respondido aí, Thaís. Pô, ganhava caixa de bis. Então, vamos lá. Então, vamos analisar as afirmativas abaixo. Vamos lá. Ó, a taxa de difusão de um gás através de uma lâmina de tecido é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à sua espessura. Será que está certo? 2. A taxa de difusão é diretamente proporcional à diferença entre as pressões parciais do gás. E 3. A taxa de difusão é diretamente proporcional à solubilidade tecidual. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3. Que afirmativas são essas? Vocês sabem que afirmativas são essas? Estando certo ou erradas? Ou vou facilitar. Vocês sabem que lei é essa? Lei de difusão de... Lei de difusão de Fick. Então, essas afirmativas, elas são chamadas de lei de difusão de Fick. Fick foi o cara que estudou essas difusões, essas proporcionalidades com relação, né, às difusões no tecido, tá? Então, todas as 3 alternativas estão corretas. E agora você precisa ler e entender que são exatamente as 3 leis de Fick, né? Nessa lei de Fick. Então, estamos voltando aí. Então, vamos lá. Então, galera, como a gente estava falando, então, né, a resposta era B. Então, preste atenção no que ele está falando aqui, ó. É a DPOC, né, em estágio avançado, com aumento da pressão da artéria pulmonar.
Então, se eu estou com esse aumento dessa pressão da artéria pulmonar, eu preciso resolver isso. Isso está me atrapalhando. Aí ele pergunta que como... Deixa a Gabi entrar aqui para ela pegar a explicação. Gabi entrou, estava esperando ela entrar. Acho que ela entrou. Tá. Então, se essa DPOC está no estágio avançado, tá? E está tendo um aumento da pressão da artéria pulmonar, como é que eu alivio essa pressão da artéria pulmonar? Aí ele pergunta se fazendo a oxigenação suplementar por catéter nasal, primeiro ele afirma, né, que esse é um excelente tratamento. A oxigênio suplementar por catéter nasal é um importante tratamento. Aí ele fala, a redução da pressão arterial pulmonar com o uso de oxigênio se dá o quê? O que vai acontecer, então, para que essa pressão ela se diminua, né? Ela se dissipe? Agora, preste atenção nessa alternativa B. O aumento da concentração alveolar de oxigênio, que é o que a gente está sendo colocado pelo catéter, está mandando oxigenação direto para os alvéolos, tá? Isso vai fazer com que... O que acontece quando eu chego com oxigênio no alvéolo, gente? O que eu já falei para vocês, que quando chega oxigênio no alvéolo, o que acontece? Quem pode me falar? Já falei para vocês algumas vezes. Quando chega oxigênio no alvéolo, o que aumenta? Vamos. Eu falei, ó. Aumentar a perfusão? Isso, boa, aumenta a perfusão. Quando chega oxigênio nos alvéolos, abre os esfíncter, as meta-arteríolas, aumenta o fluxo sanguíneo para as paredes do alvéolo, aumenta a perfusão. Então, preste atenção, se o oxigênio aumenta o fluxo sanguíneo para os alvéolos, vai redistribuir o sangue e reduzir a pressão da artéria pulmonar, porque os esfíncteres e meta-arteríolas que estão fechadas, elas estão fazendo com que aumente essa pressão pulmonar. Quando eu abro, esse sangue vai passar para o pulmão e do pulmão para a circulação sistêmica. Então, eu vou redistribuir essa quantidade de sangue, diminuindo a pressão arterial pulmonar. Beleza? Deu para compreender? Por isso que a B é a assertiva correta. Olha, qual que é a relação do oxigênio com a pressão? Não entendi muito bem essa parte. Tá, eu vou te explicar, porque é o seguinte, o que está acontecendo aqui com essa pressão da artéria pulmonar? A artéria pulmonar é aquela que o ventrículo direito bombeou para o pulmão e essa artéria está com uma pressão elevada. Em consequência, você vai ter aquela insuficiência cardíaca congestiva, porque a pressão pulmonar está empurrando o sangue de volta para o coração, que vai voltar para a sua circulação sistêmica, tá? Vai fazer uma congestão, e aí você vai ter aquele edema de membros inferiores, aquela coisa toda. Então, esse é o quadro do paciente que está com a DPOC grave, está morrendo. Tá? O principal fato aqui é que a pressão arterial dele está elevadíssima. Então, o que você precisa fazer para diminuir para resolver esse problema? Você precisa acabar com a pressão alta da artéria. Então, como é que você faz isso? Você manda o sangue que está pressionando aquela artéria ali, você tem que mandar ele para frente. Você tem que tirar ele dali. Tá? Tá tendo uma obstrução. A doença pulmonar, ela não é uma doença obstrutiva, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, vamos tirar essa desobstrução. Esse sangue ele tem que fluir. Então, o que eu faço? Qual é a relação da pressão com o oxigênio? O oxigênio, sempre que eu faço uma respiração, tá? Sempre que eu coloco oxigênio para dentro do meu organismo, quando esse oxigênio chega nos alvéolos, tá? Esse alvéolo, ele manda mensagem para os esfíncteres e meta-arteríola para mandar mais sangue, porque o sangue só vai perfundir o alvéolo pulmonar na presença de oxigênio. Se eu não tiver oxigênio, não tem perfusão. Se tiver oxigênio, tem perfusão. Então, quanto mais oxigênio eu mando para o alvéolo, mais esse sangue vai fluir. Ou seja, esse sangue vai vir dessa artéria pulmonar e vai para os tecidos pulmonares, vai captar esse oxigênio, e quanto mais oxigênio, mais sangue vem, e mais sangue é jogado no átrio esquerdo, para cair para o ventrículo esquerdo e ser
bombeado para a circulação sistêmica. Então, eu estou desafogando a artéria pulmonar. Com isso, vai abaixar a pressão da artéria pulmonar. E eu consigo fazer essa desobstrução. Tá? O ponto X aqui dessa questão, mas eu não sou pneumologista e tal. Não, mas o ponto-chave aqui dessa questão é que, é a definição que você precisa saber, que quanto mais oxigênio chega no alvéolo, mais sangue sai da pulmonar, vai para o tecido alveolar, e do tecido alveolar vai para a circulação sistêmica, tá? Eu abro mais esfíncteres e mais meta-arteríola para esse sangue se oxigenar com esse ar que está chegando e ir para a minha circulação sistêmica. Tranquilo, João? Amigo, foi sim. Ó, e, por exemplo, a AD, você tinha falado da AD? Eu não lembro. Por que não poderia ser ela? O aumento da pressão arterial de oxigênio estimula o sistema nervoso parasimpático, que provoca a liberação de acetilcolina no endotélio da artéria pulmonar, provocando vasodilatação e redução da pressão arterial pulmonar. Eu não vejo que... Deixa eu ler de novo. O aumento da pressão arterial do oxigênio estimula... O aumento da pressão arterial do oxigênio estimula o sistema nervoso parasimpático. Olha só, o aumento da pressão arterial de oxigênio... o aumento da pressão arterial de oxigênio. Esse oxigênio, para aumentar a pressão arterial dele, ele precisa passar por onde? Pelo pulmão? Exatamente. E ele está passando pelo pulmão com essa obstrução da pressão arterial? Com essa pressão da artéria pulmonar? Não, está obstruído ali, não está indo sangue suficiente. Então, nesse caso, eu precisaria estar com o pulmão desobstruído para esses... Aí, olha o rolê que eu tenho que fazer. Eu tenho que perfundir, na verdade, tenho que mandar esse oxigênio, ele tem que entrar na corrente sanguínea, para dar a corrente sanguínea ir para o sistema nervoso parasimpático, para provocar a liberação de acetilcolina no endotélio da artéria pulmonar, provocando vasodilatação e redução da pressão arterial pulmonar. Tipo assim, é um rolê gigantesco que não é um estímulo rápido ali para você fazer essa desobstrução. Não cabe aqui nessa questão. Porque a resolução dessa questão é o mecanismo rápido dessa compensação. Então, assim, Entendi. é porque quando você estudou essa matéria, essa é a definição principal com relação à concentração alveolar de oxigênio. E quanto mais oxigênio é elevado para o alvéolo, mais esfíncteres meta-arteríolas se abrem para esse sangue perfundir a parede. E o sentido dele é átrio, ventrículo direito, pulmão, tecido, coração. Então, ou seja, ele está desobstruindo as pressões anteriores, que são as pressões pulmonares. Tá? Tá. Mandou bem, amigo. Valeu. Nada, poxa, que isso, imagina. Se qualquer dúvida, é só falar. Renal. Então, vamos lá. A ação da aldosterona sobre ductos coletores corticais vai provocar o quê? Redução da secreção de potássio. Eu acho que não está aparecendo a telinha, né, pra gente. Não? Só passei o slide. Agora foi. Foi. Tá, Foi, deve valeu. ter dado um delayzinho. Então, ó, a ação da aldosterona sobre os ductos coletores corticais, o que ele vai provocar? Uma redução da secreção de potássio, redução da reabsorção de sódio, aumento da secreção de potássio, elevação da permeabilidade de água. Alguém sabe essa? Alguém sabe, por saber, por já ter visto em algum lugar? Ou alguém sabe, assim, até com relação à explicação? Só para eu saber. Sabemos. Oi? Ó, vai aumentar a secreção de potássio e também aumentar a reabsorção de sódio, né? Aldosterona. Isso. Então, ó, quando se fala de aldosterona, exatamente o mecanismo dela é esse, tá? Então, quando você tem aí um problema hídrico, né? Quando você tem uma baixa pressão ou uma desidratação, você ativa os mecanismos, né? Renina, angiotensina, aldosterona,
Exatamente porque a aldosterona ela é liberada no sangue, aí ela vai lá para os rins, quando ela chega lá nos rins, o que que ela vai no núcleo dessas células? Ele vai fazer a estimulação, tá, de produção de canais. Ah, nada. Obrigado por avisar, como a gente já tinha feito e estava lá no outro vídeo. Então, 2 aqui, valeu. Senão, nossa, ia tocar esse barco todo sem gravar. Esquecido mesmo. Vamos que vamos. O ADH, também chamado de vasopressina, quando liberado pela neurohipófise, entra na corrente sanguínea e é transportado até os rins, onde promove o aumento da permeabilidade da porção final nos túbulos distais, dos tubos coletores corticais e dos ductos coletores medulares à água. O principal estímulo para a liberação do ADH é a elevação da pressão, elevação da osmolaridade, redução da concentração de plasma sódico e elevação da concentração plasmática de potássio. Então, por definição, também existe aí, assim, caiu uma pergunta dessa, é papum. Tem uma definição que é para ADH, se você vê ela, é isso, tá? Então, elevação da pressão arterial sistêmica, elevação da osmolaridade plasmática, redução da concentração plasmática de sódio, né, uma hiponatremia, uma redução da concentração plasmática de potássio, uma hipocalemia. Então, galera, letra B aí. Quando você tiver uma elevação da osmolaridade plasmática, tá? O principal estímulo, né, para a liberação do ADH é uma elevação da osmolaridade plasmática. Por quê? Se você tem um aumento da... Olha, Oi? Gabriel, como que você faz aquela coisinha que volta a página? Ah, não tá coisando, não? Não, acabei de ver aqui. Sorry. Agora foi, né? Aí, foi. Valeu, Tá. valeu. Show. Tem que compartilhar 2 vezes. Compartilha o PDF, compartilha o PowerPoint e depois tem que compartilhar quando amplia também. Porque é como se fosse uma página diferente. Então, quando se trata do ADH, né, qual o principal estímulo para a liberação do ADH? É a elevação da osmolaridade do plasma. Porque ele entende o quê? Que se eu tenho muita osmolaridade, é porque eu tenho pouca água. Então, se eu tenho pouca água, eu preciso liberar ADH para fazer a retenção de água, para fazer o equilíbrio osmótico. Então, por isso que a elevação da osmolaridade plasmática já me sinaliza que eu não estou absorvendo água. Tá? E aí eu preciso fazer essa retenção de água, então eu libero o ADH. Beleza? Então, assim, a elevação da pressão arterial sistêmica. Para eu fazer a elevação da pressão arterial sistêmica, eu preciso de volume hídrico. Então, assim, não vai ser a elevação da pressão que vai ser o estímulo para a liberação da ADH. Pelo contrário, né? Vai encerrar o ADH, porque eu já estou com a pressão elevada. Redução da concentração plasmática de sódio também não. Redução da concentração plasmática não, nada a ver. O principal fator determinante da taxa de filtração glomerular renal é aumento da resistência anteriolar aferente, aumento da resistência arteriolar aferente, aumento da pressão cótica plasmática, aumento da pressão hidrostática glomerular, aumento da pressão hidrostática da cápsula de Bowman. Então, quem poderá nos defender? Aumento da hidrostática, da glomerular. Por quê? Porque quando você aumenta a pressão hidrostática glomerular, ele vai estar
a pressão hidrostática vai estar empurrando o líquido para fora do glomérulo para a cápsula de Bowman. Para a cápsula de Bowman. Isso. Vai empurrar do glomérulo, que é o glomérulo é um glomerulado de artérias. Quando você aumenta a pressão hidrostática, ele vai empurrar mais líquido para dentro da cápsula de Bowman, que vai realmente fazer mais filtração, certo? Perfeitamente, essa é a resposta mesmo. Bom, tá? Letra C. Se alguém tiver dúvida, gente, fale para nós. E sobre essas outras alternativas, a gente tem questões delas aqui para frente. Os diuréticos antagonistas da aldosterona são bastante usados no tratamento de doenças comuns, como insuficiência cardíaca e cirrose hepática. Ao bloquearem a ação da aldosterona nos túbulos coletores corticais, irão provocar o quê? Então, se eu estou falando de um diurético, não é o antidiurético, não é um ADH, não é uma aldosterona, pelo contrário. O diurético antagonista, ou seja, que faz a função contrária da aldosterona. São bastante usados no tratamento dessas doenças, né? E se eu usar ela fazendo esse bloqueio da ação da aldosterona, o que isso vai provocar? Um aumento da reabsorção de íons cloro, redução da secreção de íons potássio, aumento da reabsorção de íons sódio ou reduz a reabsorção de íons bicarbonato. Primeira coisa que você pensar nisso. Tá, vai bloquear a aldosterona. Primeira coisa que você pensa, aldosterona. O que a aldosterona faz que vocês já me responderam? Aumento da secreção de potássio, certo? Ele vai lá, produz mais proteínas carreadoras, né, para a membrana, para fazer o quê? Para fazer a absorção de sódio e excreção de potássio. Ele faz essa troca, faz uma troca ali. Faz o quê? Absorver mais potássio, faz absorver mais sódio e faz secretar mais potássio. Essa é a função da aldosterona. Se eu estou inibindo a aldosterona, logo eu vou fazer o quê? A redução, que é a única opção que tem aqui, a redução da secreção de íons potássio. Tá? E aí, pode confundir aqui, aumento da reabsorção do íon sódio. Não, quando a aldosterona age, ela não faz aumento da reabsorção, ela faz aumento da absorção de íon sódio. A reabsorção é depois que você faz a filtração, você pode fazer você pode fazer a reabsorção depois, quando você assim, usa... porque você faz assim, você passa pelo glomérulo, você faz a filtração, tá? Aí você filtrou, aí você faz a absorção. Depois que aquilo que você não passa pelo glomérulo e que você não filtra no glomérulo, ele passa direto para a artéria, e aí quando ele chega do lado da parede do lúmen renal, ele pode fazer uma reabsorção, tá? E ele faz uma reciclagem. Por isso que está aqui reabsorção. E não é nessa que a aldosterona age. Ela age lá fazendo o quê? A absorção de sódio e secreção de potássio. Então, aqui é uma pegadinha. Só tomar cuidado. Então, olha essa historinha. Após a batalha da maratona das guerras médias, né, entre gregos e persas, com a vitória dos atenienses, diz a lenda que um soldado teria corrido 40 quilômetros com o objetivo de chegar em Atenas para dar notícia da vitória dos gregos sobre os persas. Se isso de fato ocorreu, a chegada do soldado a Atenas é esperado que tenha acontecido o quê no organismo dele? Tá? O cara correu 40 quilômetros, tá? Sem parar. E aí, desculpa, sem parar, né? Sem parar é o que estou dizendo, é o que estou inventando aqui. E o que você acha que pode ter acontecido? Redução da secreção de aldosterona, redução da secreção de vasopressina, aumento de aldosterona, aumento de vasopressina, aumento de aldosterona com redução de vasopressina e redução de aldosterona com aumento de vasopressina. Alguém escreveu alguma coisa? Pelo visto, a aula de história foi inspiradora. Exatamente. Ó. Aí eu já logo, porque, pum!
Exatamente, é bom que a gente diversifica aqui todo o conhecimento. Então, se alguém já tiver alguma ideia, vamos ver se o gabarito vocês colocaram igual, se vocês já imaginavam que era isso. Obviamente, né? Aumento de secreção de aldosterona com aumento de secreção de vasopressina. Porque eu vou precisar atuar em todas as formas possíveis para fazer reabsorção hídrica aqui. Aí ele aqui tanto vai estar com problema de desidratação quanto a pressão baixíssima, tá? Então, eu vou ter que ir por essas duas vias as duas vias vão ser para fazer a reposição hídrica, tanto para aumentar a volemia, para instigar a sede para ele beber mais água, para poder se hidratar, quanto para aumentar essa pressão também, tá? Então, Gabriel, oi. se ele correu, a pressão dele não aumenta um pouco? Sim. Não, inicialmente pode aumentar por conta do reflexo da luta e fuga, né? Você vai lutar ou vai correr. Então, aumenta a pressão para você ter esse estímulo de lutar ou de fugir, para aumentar seus batimentos cardíacos, para aumentar o seu débito, para levar mais nutrientes para o seu músculo, para você estar preparado para correr, para fazer um exercício físico, seja correr ou seja lutar, certo? Agora, imagina isso depois de 40 quilômetros. Aí vai ser o Entendi. contrário, você vai transpirar esse tempo todo, você Entendi, sim. vai perder um volume hídrico imenso, você não comeu nada. Aqui está querendo dizer isso, entendeu? Aqui não comeu, não bebeu, e ele ficou aí 40 quilômetros correndo. Quando ele chegou lá, imagina como ele estava, com fome, com sede, desidratado, pressão baixíssima, certo? Pela perda hídrica, sem reposição, tá? Verdade. Então, por isso que vai aumentar os dois, tá bom? Valeu. Nada. A estrutura glomerular é altamente permeável, mas não completamente a todas as substâncias do plasma. Com as substâncias abaixo são filtradas pelo glomérulo em condições fisiológicas: glicose, hemácias, albumina, hemoglobina. Então, essa aí também é uma pergunta bem tranquilinha, né? Fácil. Exemplo, você vai urinar. Você acha que pode encontrar hemácias, né? Células sanguíneas, hemoglobina, albumina? Albumina, vocês acham que pode perder proteína assim, na urina? Então, assim, a glicose, né? Um dos reguladores também, né, de você tiver muita glicose, mandar ela para a urina. Então, fisiologicamente, você pode eliminar a glicose, tá? Então, isso é fisiológico. Agora, hemácia, hemoglobina e albumina, só a níveis patológicos mesmo. Algum problema você está tendo. Ao liberarem renina, os rins ativam o sistema renina-angiotensina, cujo produto final será a angiotensina 2, que terá como efeito o que a angiotensina 2 faz, né? Ela vai fazer menor filtração glomerular e diminuição da pressão arterial, maior filtração glomerular e diminuição da pressão arterial, maior filtração glomerular e elevação da pressão arterial, menor filtração glomerular e elevação da pressão arterial. Então, a primeira coisa, quando você pensa aí na renina, você já tem que pensar, vai fazer menor filtração ou maior filtração? Primeira resposta, né? Então, você já tem que eliminar duas. Então, eu sei que a renina vai fazer o quê? Maior filtração glomerular, né? Aí você vai fazer uma maior filtração glomerular. É para fazer a diminuição da pressão arterial ou elevação da pressão arterial? Tem como a gente aumentar a filtração glomerular para diminuir a pressão arterial? Não tem muita lógica, né? Aí eu não vou fazer filtração glomerular, aí é melhor. Na verdade, assim, até tem, né? Vamos partir para a lógica assim, que eu até me precipitei aqui. Você faz uma filtração para fazer excreção, aí tudo bem. Então, assim, eu faço a minha intenção, então, é fazer uma maior filtração glomerular, tá? A fim de absorver esse líquido para dentro do organismo novamente e fazer uma elevação da pressão arterial. Esse é o objetivo da angiotensina 2, tá? Ajuda aí nessa elevação da pressão arterial. Então, se alguém ficou com alguma dúvida? Qual tem a relação lá com a aferente, a referente, é isso?
Então, Por ela que que tem ela... sim, tem essa referência. Então, a angiotensina 2, eu não queria falar sobre ela porque tem uma questão na frente que vai Bom, falar beleza. sobre ela. Aí eu vou deixar para explicar dessa aferente mais lá para frente. Mas o que eu vou dizer aqui é o seguinte, tá? São duas coisas que a angiotensina 2 faz. Uma é essa que eu vou explicar mais para frente, e a outra é o que eu ia falar exatamente agora. Uma das funções da angiotensina 2 é promover a resistência, aumentar a resistência periférica, tá? Porque se eu aumento, se eu faço essa maior filtração para elevação da pressão, eu estou fazendo o quê? Eu estou absorvendo mais água para jogar na minha circulação, e isso aumenta o meu volume, a minha volemia, né, o meu volume sanguíneo, o que faz eu ficar com mais líquido no vaso sanguíneo, aumentando essa pressão, essa pressão periférica, essa resistência periférica. Que aí agora, quando o coração bombear e empurrar o sangue, eu tenho mais sangue nos meus vasos sanguíneos. E aí eu preciso vencer uma pressão maior. Por isso que aumenta a minha pressão periférica, a minha resistência periférica. Tá? Então, uma das finalidades da angiotensina 2 é aumentar a resistência periférica, fazendo essa absorção de água. Tá? Aí, com isso, eleva a pressão arterial. E o segundo objetivo da angiotensina 2 é exatamente agir diretamente no vaso sanguíneo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Dentre os mecanismos de controle da pressão arterial listados abaixo, o que tem efeito mais rápido é quem? Mecanismo isquêmico do sistema nervoso central. Então, assim, como lá na outra que a gente estava respiratório, né? Como envolve os dois, essa questão cai para os dois também, né? Então, mecanismo isquêmico do sistema nervoso central, mecanismo vasoconstritor de renina e angiotensina, mecanismo de rim, volume sanguíneo, ou relaxamento por estresse da vasculatura. Então, nós já trabalhamos essa questão. Todo mundo sabe que para ser ação rápida é ação isquêmica, né, do sistema nervoso central. E os rins líquidos corporais, eles agem a longo prazo, né? Em um paciente com insuficiência cardíaca global, esquerda e direita, se instala um processo de retenção de sal e água crônico em decorrência do baixo débito cardíaco. Então, se está com baixo débito cardíaco, ele faz um processo de retenção de sal para poder aumentar essa volemia, aumentar essa quantidade para suprir esse débito cardíaco. Consequentemente, do baixo fluxo sanguíneo em decorrência do baixo débito cardíaco, consequentemente do baixo fluxo sanguíneo para os rins, né? Como ele tem essa insuficiência cardíaca que não... olha só, ele tem uma insuficiência cardíaca, essa insuficiência cardíaca impede ele ter um débito cardíaco. Se ele tem um péssimo débito cardíaco, ele vai ter pouco fluxo sanguíneo para os rins, tá? Tal processo do feedback positivo é decorrente das altas taxas nesses pacientes de quê? De angiotensina 2 e noradrenalina e acetilcolina, ou angiotensina 2 e aldosterona, ou acetilcolina e aldosterona. Então, Gabriel, Oi. pode dizer qual é esse feedback positivo? Como que é esse feedback positivo? Você está falando dessa questão específica? É isso que ele está falando, ó. Tá. É o seguinte, o coração ele não está com uma insuficiência cardíaca? Sim. Se ele está com uma insuficiência cardíaca, ele vai tentar o seguinte. Primeiro, olha o que está acontecendo. Ele está com uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não consegue mandar sangue para frente. E aí, ele está abaixando o débito cardíaco. O débito cardíaco dele caiu. Se o débito cardíaco dele caiu, quer dizer que eu não estou mandando sangue na circulação sistêmica o suficiente. Logo, os rins vão entender... logo os rins vão entender, não. Logo, não está chegando sangue. Aí, o que o seu organismo vai tentar fazer? Vai tentar... os rins, né, sim, os rins vão perceber isso, que não está chegando fluxo de sangue suficiente lá, e vai ativar fatores que estão nessas opções aqui para mandar mais sangue para o coração, para tentar aumentar o débito cardíaco. E aí, esse débito cardíaco vai diminuir ainda mais. Por isso que é feedback positivo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que o feedback é positivo e por que assim, mas os rins estão fazendo mecanismos para mandar mais sangue para o coração e o débito cardíaco continua caindo?
Aí por quê? E essa resposta está na pergunta. Não sei também, porque é feedback positivo, eu não sei. Então, Não por sei. quê? Por conta da insuficiência cardíaca, por conta da própria insuficiência cardíaca. Preste atenção, agora, aula de cardio. Você tem um coração que ele precisa esticar as fibras cardíacas, quanto mais sangue chega, mais sangue ele empurra. Como é que é o nome desse mecanismo que vai cair na prova? Quem é? Frank Oi? Style. Style? Frank Starling, certo? Frank Style. Mecanismo de Frank Starling, certo? Quanto mais sangue chega no coração, mais as fibras se esticam e mais impulsão ele manda. Ou seja, ele não represa sangue nenhum. Quanto mais sangue chega, mais débito cardíaco tem. Correto? Sim. Isso é um coração saudável, tá? Faz isso. Esse coração, ele é insuficiente. Ele tem uma insuficiência cardíaca global esquerda e direita. Então, quando eu falo que um coração ele é insuficiente, quer dizer que ele não tem a musculatura adequada para impulsionar esse sangue para frente. Ele não manda esse sangue para frente, tá? Aí tá bom, não manda esse sangue para frente. Logo, eu não tenho débito cardíaco. Então, o meu débito cardíaco fez o quê? Caiu, certo? Está indo para baixo. Logo, os meus rins percebem que eu não tenho sangue chegando adequadamente. Os rins fazer mecanismo para aumentar a volemia, porque ele entende o que o rim está entendendo. Ele não tem volume sanguíneo para chegar aqui. Ele está desidratado, ele está com uma baixa volemia, que não é o caso, mas o rim entende isso, porque não está chegando fluxo sanguíneo. Ele vai mandar 2 ativadores, que é uma das opções, para fazer o quê? Reter esse volume hídrico, reter mais água, para aumentar a volemia, para mandar para o coração, para que ele possa aumentar o débito. Só que você acha que ele mandando mais líquido para o coração vai aumentar o débito, fazendo um feedback negativo? Não. Não, porque o coração está insuficiente. Eu não estou resolvendo o problema da insuficiência. Eu estou aumentando o volume sanguíneo, que não é o que a gente precisa. A gente precisa resolver a musculatura do coração. Então, o que vai acontecer quando esse volume de sangue chegar no coração? O débito cardíaco vai continuar diminuindo, porque o coração não vai ativar o mecanismo de Frank Starling, porque esse coração é insuficiente. Compreendeu? Olha, Porque continua o débito cardíaco caindo. Então, ele estava caindo, mesmo que os rins continuou funcionando para reverter, ele não consegue e o débito cardíaco continua caindo mesmo assim. Então, os dois estão indo para a mesma direção, feedback positivo. calma. Quais que estão indo para a mesma direção? O início da questão fala que o débito cardíaco estava caindo. Sim. Os rins faz o mecanismo, eu vou já dar a resposta, que é a letra D, angiotensina e aldosterona. Tá? A angiotensina e aldosterona vai trabalhar no rins para fazer o quê? A retenção de líquido, para aumentar a volemia, tá? Para jogar no coração. Esse coração que é insuficiente não vai bombear esse líquido. Então, o meu débito cardíaco, que era para aumentar, o débito cardíaco estava caindo. O débito que era para aumentar, para fazer um feedback negativo, não vai acontecer, porque eu tenho uma insuficiência cardíaca. Então, mesmo que chegue muito volume no coração, o meu débito cardíaco vai continuar descendo. Estava descendo, continua descendo. Feedback positivo. Isso, feedback positivo, porque os dois estão descendo. Porque o X da questão é o débito cardíaco. Ele quer saber, na verdade, o porquê, né? Na verdade, não é que ele quer saber, ele já afirmou que está acontecendo feedback positivo. Aí ele quer saber quais são os mecanismos dos rins que vai usar para tentar reverter essa situação, mas que não vai reverter porque é um feedback positivo, entendeu? Porque o fluxo, o débito não vai melhorar, mesmo que os rins use esses dois agentes, angiotensina 2 e aldosterona, para compensar, mas ele não vai compensar, porque o problema não é renal,
o problema não é volume hídrico, o problema são as fibras cardíacas que estão insuficientes. O que você acha? Eu estava achando que ele estava comparando o débito que estava caindo com esse mecanismo que está liberando mais angiotensina e aldosterona que está aumentando. Por isso que eu estava confundindo, porque daí é um débito, é um feedback negativo. Sim. Mas, na verdade, ele está comparando o débito que antes estava com o novo débito, é isso? Isso. Aí, olha só, vou te dar uma dica para você nunca errar essa questão. Sempre a comparação é com o mesmo fator. Você nunca vai ter um feedback, porque assim, como princípio, o feedback, né, que é um controle alostático, ele sempre é dele mesmo. O que eu quero dizer? Um feedback de pressão, o feedback da pressão arterial é somente da pressão arterial. Ele que vai controlar, fazer um débito positivo ou negativo de pressão. Eu jamais vou ter um feedback de pressão arterial com fluxo sanguíneo, com volemia, entendeu? Eu posso fazer um feedback de volemia para corrigir um débito, para corrigir uma pressão, tá? Mas aí é o débito da volemia. Então, eu vou... o paciente estava aumentando muito o seu fluxo hídrico e estava dando pressão alta. Logo, eu inibi o sistema renina-angiotensina, eu diminuí o fluxo hídrico e diminuí a pressão arterial. Ou seja, o meu feedback aí, o meu controle elostático, foi no controle hídrico. O controle hídrico que estava aumentando, depois o controle hídrico diminuiu. Feedback negativo. Tá? É sempre as mesmas constantes. Eu estou usando o mesmo objeto de observação. Tá? Entendi. Eu nunca vou comparar um feedback, tipo assim, igual você achou que estava aí. Achei que era a relação. Nunca vou relacionar débito cardíaco com... Qual foi o outro? Com a angiotensina que subiu. Não, jamais vou fazer isso. Tá? Mas a questão lá do parto da mulher, não tem esse que aumenta o ônus para... Vou te explicar como é que faz. Lá na questão do parto, é a ocitocina e a contração. O que acontece? A ocitocina, quanto mais ocitocina eu libero lá no parto, mais contração eu tenho. Só que quanto mais eu faço contração, mais eu estimulo a produção de ocitocina. Ou seja, a ocitocina foi liberada para a contração, e quanto mais contraio, mais ocitocina eu libero. Ou seja, feedback positivo por aumentar 2 vezes a ocitocina. Entendi. Agora entendi. Olha só, feedback na hemorragia. Você tem um corte superficial, tá? O sangue está saindo, está derramando sangue. Aí, o que você tem no sangue que vai impedir a continuar saindo sangue? Você tem as plaquetas. Sim, plaquetas. Isso. As plaquetas é que vão passar por ali e vai formar a barreira para parar de sangrar, para coagular, certo? Então, não seria inteligente do teu organismo falar assim, pô, se o remédio está no próprio sangue, eu vou passar com mais sangue para lá, porque quanto mais sangue eu passar, mais plaqueta vai para lá e vai interromper o sangramento. Então, isso não é um feedback positivo? Porque eu cortei, saiu sangue. Eu vou sair com mais sangue para poder passar mais plaqueta e fechar o meu ferimento. Tá vendo que loucura? É mesmo. Isso é um feedback positivo. Só que, quando eu faço rompimento de grandes artérias ou de artérias, por isso que as pessoas morrem por hemorragia. Porque esse é o procedimento. Quanto mais sangue sai, mais eu vou sair para poder a plaqueta fazer função. Mas você acha que a plaqueta vai conseguir estancar uma hemorragia arterial? Não. Não, por isso que as pessoas morrem por conta de hemorragia. Porque quanto mais sangra, mais ele vai sangrar para tentar fechar aquele ferimento e não vai dar conta. Entendi, amigo. Valeu. Eu tava com dúvida nesse do feedback. Eu fiquei de te perguntar e lembrei agora. Show de bola, pô. Então agora fechou. Então, ó, o tereré é a bebida preferida de Paulo, morador de Campo Grande, Mato Grosso, né, do Sul, isso aí.
Esta é uma bebida tradicional da região centro-oeste brasileira. Então, o centro-oeste é assim, Mato Grosso do Sul. Brasileira, sendo feita com erva mate desidratada e moída parcialmente, onde se adiciona água gelada na cuia, né, no recipiente com tal erva. Para ingerir a bebida, suga-se um canudo de metal com um filtro filtro na parte em contato com a erva, né, que é a bomba lá. O consumo normalmente é feito em grupo, com o compartilhamento da cuia e da bomba ou de maneira solitária. Depois de consumir cerca de 2 litros de tereré em 2 horas, é esperado que aconteça o que com o Paulo? Então, sozinho, o cara ingeriu 2 litros de tereré aí, fazendo uma hiperidratação, né? E aí, o que vocês esperam? Alguém aí já tomou esse raio de tereré aí? Nunca tomei tereré na vida. Deve ser o quê? Será que é a mesma coisa que chimarrão? Deve ser. Parece, né? Uma Parece, né? ervinha. Nossa, uma vez eu experimentei chimarrão, detestei. Eu não gosto muito de coisas amargas, não. Ah, ruim, né? Melhor um cafezinho, né? Ah, pô, um cafezinho, pô, top. O máximo amargozinho que é bom é um cafezinho, um chocolatezinho meio amargo, só. Resto, chá, nossa, chá eu não passo nem perto de chá. Dá até ânsia. Sério, Detesto chá. amigo? Só quando tá doente, aí vai para um chazinho, só assim também. Pô, mas não, nem doente, cara. Nem doente eu tomo chá, de jeito nenhum. Ah, Então, vamos lá. Alguém digitou aí, deixa eu ver. Amo chá. Aí, tem gente que ama chá, cara. Eu queria gostar, eu acho maneiro. E assim, eu sou... eu cultivo, né? Cultivo plantas, tenho minha horta ali, tenho cebolinha, tenho alho poró ali. Tô começando a... Tem pouco tempo que eu comecei a fazer hortinha ali. Tenho um monte de planta aqui em casa. Tô fazendo um jardim vertical ali na porta. E assim, mas chá mesmo, eu não sou fã. Então, assim, fica uma contradição aí, mas realmente não gosto. Ah, e a Thaís não gosta de café, por exemplo. que isso, Thaís? Pô, pelo amor de Deus, quem não gosta de um café? Ai, amigo, só se for do Starbucks. Ah, aí é mole, né? Ah, eu também adoro, pô. Aí foi maravilhoso. E não é um café, né? É uma jarra, né? Para começar, a jarra de café. É aquele milkshake de café, porque eu peço gelado. Ah, é uma delícia também. Não, mas o quentinho também é muito bom. Então, ó, então vamos lá. Então o cara tomou 2 litros aí desse negócio aí. E o que que se espera encontrar então, né? Um ADH elevado, renina elevada, angiotensina 2 elevada, aldosterona elevada, ADH elevado, renina elevada, angiotensina 2 baixa e aldosterona baixa, ADH elevado, renina baixa, angiotensina alta, aldosterona alta, ou ADH baixo, renina baixa, angiotensina 2 baixa, aldosterona baixa. Tudo baixo, né? É claro, pô, tudo baixo. O cara hiperidratou, tá cheio d'água dentro do organismo, então todos os mecanismos de retenção d'água vão estar baixos. Vai sofrer aí eu te pergunto, João, vai ter o quê? Um feedback positivo ou um feedback negativo? Ai, caralho. Vamos exercitar isso daí. Vai ter um... Isso eu estou levando em consideração antes do tereré para depois do tereré. Vai ter um feedback. Olha, e qual que está sendo o que a gente está analisando o que, na real? A água? A quantidade de Estamos líquido? analisando os esquemas ADH, renina, angiotensina e aldosterona. Estamos analisando todos eles. Feedback negativo. O feedback de cada um deles vão ser iguais, vai ser a mesma coisa. Então, pode levar em consideração qualquer um, ADH, renina, angiotensina e aldosterona. Negativo. Exatamente, perfeito. Porque antes dele hiperidratar, com certeza, assim, se ele começou a tomar porque ele estava com sede, estava com vontade, né? Então, o cara para tomar 2 litros deveria estar com muita vontade. Então, logo, os níveis de ADH dele estavam ou médio ou alto, né? Que estimulou o centro da sede, fez ele se hidratar. Logo, quando ele hiperidratou, aconteceu o quê? A redução de ADH no sangue, de renina, de angiotensina e de aldosterona. Tá? E fez um feedback o quê? Negativo. Porque antes o estímulo estava aumentando, então eu tinha baixa de ADH, né? Aí estava tudo baixo. Aí deu sede, deu vontade de beber, essas variáveis aumentaram todas.
aumentou e falou para ele, ó, você está com sede, você precisa hidratar, então eu vou liberar DH para reter água, vou liberar angiotensina, liberar aldosterona. Beleza, estava tudo alto. Quando ele ingere esses 2 litros, que ele hidrata na medida que tinha necessidade, logo eu não preciso mais estimular ele. Então eu faço um feedback negativo, abaixo todas essas variáveis. A DH, renina, angiotensina, aldosterona. Show? Gabriel, Oi. todos esses elementos, o ADH, renina, angiotensina e aldosterona, eles vão estar sempre na mesma proporção? Tipo, quando um estiver elevado, todos os outros estão elevados e vice-versa ou não? Não, nesse caso não, tá? Nesse caso não, porque é o seguinte, o ADH, ele vai ter, assim, os outros, a renina, angiotensina e aldosterona, eles são muito focados na desidratação, tá? Então, eles fazem esse feedback de você repor a sua volemia, o seu volume sanguíneo. Assim, consequentemente, você aumenta a pressão arterial. Mas o ADH, ele vai ser um estímulo da hipófise, né? Então, assim, dos vários receptores, vai estimular a hipófise para fazer um controle melhor da pressão arterial. Então, pode ser que em determinada situação isso mude. Eu não quero falar muito, mas eu vou te responder isso, porque tem uma questão que fala exatamente desse ponto. E aí eu quero deixar você raciocinar, tá bom? Tá bom. Eu tenho certeza que eu vou te responder por completo essa questão, tá? Tá bom, obrigada. Inclusive, tem aquela outra pergunta que eu falei também que vai ter e ela vai chegar, que é lá que o João falou das artérias com relação ao aldosterona. Não esqueci, não. Você vai ver que eu vou te dar a informação completa também. Então, ó, vamos ver essas alternativas. A alça de Henle é impermeável à água em toda a sua extensão, sendo permeável aos solutos no seu segmento ascendente e espesso. Os aminoácidos filtrados através do glomérulo renal são reabsorvidos no túbulo contorcido proximal e não chega à alça de Henle. Tá? E 3. O principal determinante da osmolaridade urinária em um indivíduo saudável é a concentração plasmática de vasopressina. Então, o que vocês imaginam? Então, ver se esse gabarito está de acordo com o que vocês imaginaram. Então, assim, por que a 1 está errado? Na alça de Henle fala que é impermeável à água em toda a sua extensão. De forma alguma. Na alça de Henle, ele é permeável, a alça de Henle é descendente, quando faz a descendente, né, descendo ali na alça de Henle, ele é permeável, tá? A reabsorção de água. Agora, quando ele faz na alça ascendente, quando a alça sobe, aí sim não tem absorção de água. Então, em partes ela é permeável e na outra parte é impermeável. Por isso que essa 1 está errada. 2, aminoácidos, sim. Ele é filtrado através do glomérulo renal, né? São absorvidos no túbulo contorcido proximal ainda. Antes de chegar na alça de Henle, ele é filtrado e já é absorvido ainda no túbulo contorcido. Tá? Ele nem chega a passar pela alça de Henle, porque aminoácidos eles precisam ser reciclados. Aminoácidos são moléculas... Então, vamos lá, voltando aqui. Faltam só mais 2. Vocês estão conseguindo ver aí, está aumentado, né? A gente estava nessa questão aqui ainda, né? Esqueci até o que eu estava falando. Ah, tá. Você estava respondendo a Thaís que me perguntou o que influencia na perda do potássio. Então, Thaís, é exatamente eu tinha perdido a palavra, é a osmolaridade. Então, o que faz essas mudanças iônicas para a absorção de água são o aumento ou a diminuição da osmolaridade dos ambientes, tá? Então, se você tem o principal fator para você ter um ajuste de pressão ou uma perda de pressão está no sódio, tá? Ou não só de pressão, ou a gente está falando de hidratação ou desidratação, tudo está no sódio.
Porque o sódio, a molécula de água, ela sempre está atrás do sódio para diluir o sódio, tá? Eita, meu suporte aqui caiu. Sempre está atrás do sódio para diluir o sódio. O cacete de agulha. Então, quando quando o potássio ele sai do organismo, ele faz uma desconfiguração iônica, tá? Aí o sódio que está no túbulo, no ducto, né? Ele vai tá muito concentrado e aí ele vai a favor do seu gradiente de concentração, que aí agora ele vai entrar no epitélio, tá? Porque o sódio saiu de lá, então agora ele consegue entrar, porque lembra que as moléculas, a lei de difusão de Fick, que as moléculas elas passam do lugar de maior pressão para um de menor pressão, agora não tem mais o potássio para contrabalancear. O potássio saiu, ele vai entrar agora, porque a osmolaridade diminuiu dentro do epitélio, está aumentada no ducto, então o sódio passa para dentro do epitélio. Essa água que está no ducto, que iria embora do nosso organismo, ele vai fazer o quê? Reabsorção. E aí ele entra no organismo de novo. Por isso que a aldosterona ele faz exatamente isso. Ele expressa canais de potássio, o potássio sair, e expressa canais de sódio para o sódio entrar, para trazer junto com ele a água do ducto para dentro do sistema epitelial. Então, a única função do sódio, do potássio nesse esquema é mudar a configuração de osmolaridade para dar passagem para o sódio e, consequentemente, a água ir atrás dele. Respondi a sua pergunta? Era isso que você queria saber? Sim, obrigada. Tá, de nada. Opa. Ao realizar o exame laboratorial, essa é bem parecida com a outra, ele só mudou os elementos, para vocês verem que mesmo mudando os elementos, a resposta vai ser sempre a mesma. Ao realizar o exame laboratorial de uma amostra de urina, de uma pessoa saudável, espero encontrar somente o quê? Sódio, glicose, triglicerídeos, proteínas. Gente, proteínas jamais, triglicerídeos também não, sódio também não. Então, a gente espera encontrar aí sempre a glicose na urina, que é normal, o resto não é normal, tá? A. Opa, aqui tá A, mas está errado, é B, tá? Eu anotei errado aí, mas é a glicose. É a glicose, então? É, a glicose. É sódio, não? Não, o sódio na urina, não. O sódio... não, num paciente normal, eu realizar exame laboratório de amostra de urina de uma pessoa saudável... A glicose não é reabsorvida também? Peraí. Se eu quero eliminar água, eu elimino sódio. Não, é verdade, tá certo. Nesse caso é sódio, tá certo. Não, tá certo aqui. É sódio Tá mesmo. certo. Aqui é sódio. Se eu quero eliminar a urina, eu elimino sódio. Se eu não quero, eu reabsorvo sódio. Não, tá certíssimo, é sódio mesmo. A glicose não. Eu que dei uma bugada aqui. Ah, tudo bem, a Mickey já deu tanta aula hoje também. É. Não, Vai. mas faz parte, é isso mesmo. Oi, Gabi, não entendeu por que que é o sódio? Não, nesse caso, o paciente normal, não, ele fez, quando você tem um alto volume, né? Exemplo, você tem volume alto e tal, você quer eliminar isso. Quando o sódio, você for eliminar sódio do seu organismo, você elimina o sódio para fazer uma baixa dessa pressão. Os nossos objetivos de formação de urina é para o controle da nossa pressão arterial e também a filtração dos substratos, né, das substâncias químicas que não precisa mais do nosso organismo, então joga para dentro da urina para fazer essa limpeza, certo? Então, assim, o que se faz, a produção dessa urina é muito com relação ao sódio por conta disso. Se você quer fazer a eliminação de água, você elimina sódio, que a água vai atrás. Se você quer absorção de água, você absorve sódio, que a água vai atrás. A água sempre vai atrás. Então, nesse caso, o sódio está fazendo o papel dele, de ir embora, para mandar embora essa quantidade hídrica aí, o paciente normal está tranquilo.
Na outra questão, deixa eu abrir aqui a outra questão para ver qual é a diferença das duas. Espera aí. Ai, amigo, teve aquela lá que eu te mandei no WhatsApp também. Ah, ela a gente vai ver agora. Deixa eu só ver essa aqui que ela me... Opa, A Tropina, que isso. foi... Vamos ver. Aqui, renal. Ah, tá. Entre essas alternativas, sim. Tipo assim, não tem nenhuma delas que poderia ser, tá? Então, a estrutura glomerular é altamente permeável, mas não completamente a todas as substâncias do plasma. Quais substâncias baixas são filtradas pelo glomérulo em condições fisiológicas? Aqui é o seguinte, é pelo glomérulo, não é mandando embora, não é excretando, tá? Não vai sair no exame de urina, porque ela é como o João falou, a glicose ela é reabsorvida. Então, qual das substâncias abaixo são filtradas pelo glomérulo? Ou seja, ela é filtrada pelo glomérulo, a glicose, e lá né, no seu sistema, né, dentro da cápsula de Bowman, ela vai ser reabsorvida para ser reutilizada. Tá? Não está falando de excreção, essa é a diferença. Já hemácias, albumina e hemoglobina, elas nunca vão passar do vaso sanguíneo para o glomérulo, para a cápsula de Bowman. Essa é a diferença, tá? Show de bola. Também não tinha prestado muita atenção na outra pergunta. Uma está falando dentro do próprio sistema e a outra está falando de eliminação. Tá? Essa é a diferença. E aí, vamos lá para a questão que eu deixei aqui para o início. Vamos fechar com chave de ouro aqui, então. Ah, era essa aí mesmo, que gerou confusão. Aqui. Eu tenho que tirar essa aqui do... Peraí. Essa. Mas aí quando aumenta, aparece a outra. Ih, caraca. Peraí, stop. Vou dar um stop aqui. Abrir aqui. Isso. Voltar aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Pronto. Então, vamos lá. Sei nem se estou com energia para isso tudo. Vamos lá, brincadeira. Então, vamos pensar. Você está na sala vermelha de um hospital e está diante de um paciente com choque séptico, situação no qual o débito cardíaco está normal ou até aumentado. Mas o paciente está hipotenso e o fluxo sanguíneo para os tecidos está reduzido, né? O fluxo para os tecidos está reduzido, pois os vasos estão muito dilatados. Está tendo uma vasodilatação, está muito dilatado, está reduzido. Para melhorar a pressão arterial e, por conseguinte, o fluxo sanguíneo para o tecido, o interno que está no plantão sugere ao médico as seguintes estratégias. Infusão de soro, né? Infusão de soro fisiológico com o objetivo de aumentar o volume sanguíneo, o retorno venoso e, consequentemente, provocar o aumento do débito cardíaco e da pressão arterial. Então, essa, tranquilo, né? Sim, tranquilo. Tranquilo. Uso de atropina, droga que inibe o receptor muscarínico do nódo sinusal para aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, débito cardíaco e pressão arterial. Então, ó, ele vai usar a atropina, e a atropina ela faz a inibição do receptor muscarínico. O receptor muscarínico, ele faz... O que o receptor muscarínico ele faz? Quem é o neurotransmissor do receptor muscarínico? Colina, né? Acetilcolina. Acetilcolina. A acetilcolina, ela vai no muscarínico para fazer o quê? A baixa da pressão, ele faz baixa da frequência cardíaca, da frequência de batimentos. Então, se eu uso a atropina, eu impeço que a acetilcolina se ligue a ela, tá? Logo, se a acetilcolina no muscarínico diminui a frequência, a atropina vai fazer o contrário, vai inibir para o quê? Para aumentar, vai ser antagonista, para aumentar a frequência cardíaca.
Então, se eu aumento a frequência cardíaca, aumenta o débito e aumenta a pressão. Então essa tá certa. Tá certo. Uso de noradrenalina, droga que estimula receptores alfa-adrenérgicos, né, dos vasos sanguíneos, provocando vasoconstrição e, consequentemente, fazendo aumento da resistência vascular periférica, da pressão arterial e do fluxo sanguíneo para os tecidos. Que também está corretíssimo, que essa é a opção da noradrenalina na estimulação alfa-adrenérgica dos vasos sanguíneos, né? Que o vaso sanguíneo é musculatura lisa também, provocando constrição e, consequentemente, aumento da resistência vascular periférica. Se eu aumento a resistência, eu falo que estou fazendo o quê? Vasoconstrição das artérias, isso faz vasoconstrição, que era o problema. Eu estava tendo uma vasodilatação dos vasos. Tá? E agora fazendo vasoconstrição da pressão arterial e melhora o meu fluxo sanguíneo para os tecidos dessa forma. Assim, 1, 2, 3 estão certas. Nossa, amiga, eu não sei porque não consegui raciocinar isso. Mas agora você conseguiu entender? Tava... Oi? Mas agora você conseguiu entender os fatos? Entendi. Uhum. Entendi, sim. Essas Eu são tava... certas. Depois, o que você pode fazer? Para desmistificar, você pega um pouco do, assim, musculatura lisa. Quem são os receptores? No estímulo de contração e no estímulo de relaxamento. Quem são os neurotransmissores e os receptores? Faz uma tabelinha, tipo assim, de vaso sanguíneo, de musculatura, e sempre faz a questão e olhando ali os seus neurotransmissores com os seus receptores. A atropina, ela está inibindo o muscarínico. Mas quem é o neurotransmissor do muscarínico? É a acetilcolina. Se a acetilcolina liga no muscarínico, diminui a frequência cardíaca. Então, se a atropina é um antagonista e está inibindo o muscarínico, eu vou, aumentar a frequência. Nossa, sim, realmente. Tá? Nossa, amigo, valeu mesmo. Nada, gente. Imagina, ó, prazer ter tido esses dias com vocês, tá? Ajudar de alguma forma. Desculpa aí se em algum momento não cheguei nas expectativas, mas a gente vai se ajudando mesmo, conforme a gente consegue. Então, assim, espero que vocês tenham uma excelente prova e que todo mundo fique livre aí para aproveitar as férias. Tá bom? Nossa, nem fale, amigo, Muito ajudou mesmo. obrigada, Gabriel. Foi ótimo pra caramba. Poxa, que bom. Que bom que vocês gostaram. Tá? Valeu mesmo. Só tenho que agradecer. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Bom descanso, obrigado pela aula. Você foi ótimo, viu? Valeu mesmo. Poxa, obrigado, gente. Pô, valeu mesmo. Vocês são ótimos. Gostei muito de vocês. Muito legal. Tá? Valeu, vamos se ver aí de novo, então, segundo período, né? Com certeza. Vamos estar juntos lá. Vamos ver. Tamo junto. Vou ver vocês também. Tamo junto.